Salve, salve nação, comece a emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui em mais um vídeo com dúvida da nossa audiência. E hoje é vídeo sem dúvida da nossa audiência, tá? Porque eu quero trazer um assunto aqui extremamente importante, porque eu vejo muita gente que simplesmente se atrela ao peso como medida de controle do seu emagrecimento. É só peso e etc. E como a gente vai ver aqui, o peso é extremamente impreciso, ele não dá a noção real do que está acontecendo, tá? É extremamente passível de falhas, e eu vou trazer aqui outras medidas que vão te ajudar a ter uma avaliação mais precisa do teu progresso e do teu estado atual. E a motivação que eu tive para fazer esse episódio aqui é justamente pelo fato de que volta e meia a balança não desce, ou a balança sobe, ou então não tem uma alteração tão significativa assim, e a pessoa entra numa espiral depressiva, ou fica triste, ou começa, eu estou fazendo alguma coisa errada, etc. E não necessariamente é isso que está acontecendo. Então vamos considerar primeiro sobre a questão do peso, porque o peso é o que todo mundo quer ver, no final das contas, quer ver a balança descer. Tá? Só que peso não é a forma mais, se você não sabe, aprenda agora, o peso não é a forma mais precisa de você medir o seu progresso, embora seja aquilo que todo mundo queira reduzir. O teu peso, só para você ter uma noção, ele pode variar de um dia para o outro, isso só de água, em 1,8 quilos. Tá? 1,8 kg, isso é coisa pra caramba, você bebe 2 ou 3 copos d'água, o teu peso muda completamente. E aí imagina que você bebeu água demais no dia anterior e você se pesa no dia seguinte, meu Deus, engordei. Você não engordou nada, tá? Você está com mais água no seu corpo. Isso porque peso, o teu peso corporal é o somatório do teu peso muscular, do teu peso de água, do teu peso de gordura, do teu peso de osso e das fezes também somadas. O ar, que a gente só tem ar no pulmão, então um pouco no intestino, isso é insignificante. Então, no final das contas, qualquer coisa, qualquer alteração nesses fatores aí, pode afetar o teu peso. Então, como eu costumo dizer, se você quer emagrecer, se eu quisesse emagrecer 20, 30 quilos agora, só cortar uma perna. O meu peso vai baixar 20 quilos. Agora, isso significa que eu emagreci? Não. Talvez signifique que eu fiquei louco. Aliás, provavelmente significa, mas não significa que eu emagreci. Significa que eu estou 20 quilos menos pesado. Esse é o ponto. Então, outro exemplo disso é o que os lutadores, é aquela maluquice que os lutadores de MMA fazem para bater o peso na semana da luta, entendeu? Então, basicamente a estratégia deles é uma desidratação intensa. Aliás, primeiro eu li um protocolo uma vez a respeito disso, que o que os caras fazem é uma loucura total. Eles aceleram o fluxo renal nos primeiros dias, bebendo água pra caramba, cortam os carboidratos, tá? Essa coisa você pode fazer, aliás, eu sempre recomendo aqui em relação ao low carb cetogênica. E a partir do segundo, terceiro dia, quando o fluxo renal está bastante elevado, o cara simplesmente quase para de beber água e começa a fazer coisas que desidratam, tipo atividade física aeróbica, fazer sauna o tempo todo. Então, quando o cara chega na hora da pesagem, o cara tá fraquíssimo. Se botar o cara para lutar ali, ele não aguenta 2 segundos. Tanto que tem lutador que passa mal e não consegue sequer ir para pesagem. Por quê? Exagerou nesse sentido. Qualquer aguinha que você bota para dentro... Aliás, uma vez eu trabalhei na equipe médica dos Jogos Pan-Americanos do Rio de 2007 e eu via o pessoal assim, da luta, tava ali perto da unidade que eu estava trabalhando, e eu via o pessoal da luta, sabe o que eles faziam para perder líquido? Cuspiam. Tipo, comia alguma coisa ou mascava um chiclete que induz a salivação e cuspia, para perder o máximo de água possível. Ou seja, ele bateu o peso. Mas não quer dizer que ele estava magro, ele estava extremamente desidratado. E como eu falei, você pode perder 1,8 kg, 1,8 kg só de água de um dia para o outro. Isso altera completamente o seu peso e mostra como o peso não é a forma mais precisa de você mensurar o seu progresso. Outra coisa, imagina se você tem uma tremenda de uma prisão de ventre, que você está retendo fezes pra caramba. Entendeu? Isso é peso também. É peso que você botou pra dentro e, grosso modo, você não eliminou. E outra coisa que faz reter água também, aliás, é terrível quando eu acompanho cliente mulher, ela entra no período menstrual, ela vira uma esponja. Começa a prender toda a água dentro do organismo e aí a balança não desce. A pessoa fica desesperada, mas eu tô fazendo tudo certinho, por que não tá descendo? Simples, você tá menstruado, tá retendo água. Isso não quer dizer que você não perdeu gordura. E um outro fator também que é mais lento, mas ele afeta a tua pesagem, é o ganho de musculatura. Então a pessoa que malha, ela tende a perder peso, tá? Tô falando de peso agora, não tô falando de perder gordura. Ela tende a perder peso de uma forma mais lenta, porque o músculo, ele é mais denso que a gordura e ele ocupa menos espaço também.
Tá? E aí o que acontece? Quando você ganha musculatura, as medidas encolhem porque ele ocupa menos espaço, e eu já está percebendo aí onde eu vou chegar a respeito do que tem que ser feito, né? E isso, em última análise, acaba fazendo a pessoa que está malhando, que malha firme mesmo, perder peso mais lentamente, embora não necessariamente ela esteja perdendo pouca gordura, tá? Então essas coisas têm que ser levadas em consideração. Então eu vou falar, além do peso, você não deve deixar de acompanhar o peso, claro, mas existem duas outras medidas que você deve fazer para ter uma melhor avaliação do teu emagrecimento, da tua mudança de composição corporal. E a primeira delas é justamente a medida que vai dizer se você está perdendo gordura ou não. Note bem, eu estou falando de perder gordura, não perder peso, tá? Que é a medida do percentual de gordura. Então, para eu te dar um exemplo aqui, duas pessoas podem ter a mesma altura, o mesmo peso, mas percentuais de gordura completamente distintos. E isso muda completamente o formato corporal da pessoa. Então vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa de 1,70 m, pesando 100 kg, quando o peso normal dessa pessoa seria numa faixa de 70 a 65 kg, pesando 100 kg, mas a pessoa A, com essas duas medidas, tem 10% de gordura. Como é que vai ser a imagem corporal dessa pessoa? Essa pessoa é uma montanha de músculo. Tá? Até estoura de músculo, é fisiculturista de 1,70 m de altura. Porque esse é o percentual de gordura mais ou menos, até menos os fisiculturistas têm na época do concurso, que uma pessoa que pratica muita atividade física, que tem uma musculatura muito desenvolvida tem, e uma pessoa principalmente que tem pouquíssima gordura. Então esses 100 quilos dessa pessoa de 1,70 m são principalmente músculo. E aí vamos pegar uma pessoa de 1,70 m, 100 quilos e 30% de gordura. Essa pessoa é obesa, sem dúvida. Tá? Por quê? Porque vai ter lá o barrigão, o peito caindo, essas coisas, gordura aqui debaixo do braço e por aí vai. Por quê? O percentual desse peso todo, o peso de gordura é muito maior do que a pessoa que tem 10%. E a gordura ocupa espaço. Essa pessoa provavelmente vai ser mais larga do que a outra pessoa que tinha 10% de gordura. E aí as duas pessoas têm o mesmo peso. E isso prova que o peso não é a forma mais precisa de medir a composição corporal da pessoa. E aí entra o percentual de gordura justamente, porque o percentual de gordura nesse caso, nesse exemplo que eu dei, do 1,70 m e 100 kg, ele diz exatamente se a pessoa é magra ou se é obesa. 10% de percentual de gordura, magro, 30% obeso. E aliás, justamente por causa disso, é uma das imprecisões de uma medida muito utilizada chamada índice de massa corporal. Índice de massa corporal é calculado basicamente como você você pegar o seu peso e dividir pela sua altura ao quadrado. Ele só está levando em consideração peso e altura, não está levando em consideração composição corporal. Então, por exemplo, o IMC dessas duas situações que eu falei, de 1,70 m e 100 kg, vai dar de obesidade. Agora, você vai chamar o cara com 10% de gordura de obeso? Não é. Essa é uma imprecisão do IMC. O IMC é assim, dá uma estimativa bruta da tua faixa ideal de peso corporal, mas ele precisa ser complementado. E o percentual de gordura é uma forma de você ter uma avaliação mais precisa se você está perdendo gordura ou não. E aí, como você vai medir o teu percentual de gordura? Bom, a forma mais precisa de todas de você medir o teu percentual de gordura, ela é de certa forma impraticável. E ela consiste em você se pesar debaixo d'água. Porque o que acontece? Você faz pesagem comparativa, você se pesa fora da água e dentro da água. Porque de todos esses componentes corporais que eu falei, o único que é menos denso do que a água, que flutua, é a gordura. Então o teu peso dentro da água, assim, o ar não conta, tá? O ar flutua, tá? Mas aí você expira e você eliminou 90% do ar que tem dentro de você. Então você se pesou fora d'água e você se pesou dentro d'água. Existem balanças específicas para isso, tá? Mas isso só em laboratórios científicos é complicadíssimo uma pessoa normal fazer isso, uma pessoa comum. Se pesou fora d'água, se pesou dentro d'água. Dentro d'água você vai pesar menos justamente porque a sua gordura vai tender a flutuar. Então você eliminou o peso da gordura, essa diferença dá a quantidade de gordura que você tem e aí você calcula a porcentagem em relação ao teu organismo. Ao teu peso. Essa forma é a forma mais precisa, mas também é impraticável. Existem alguns aparelhos, tem um aparelho chamado BodyPod que eu nunca vi na vida, tá? Mas ele, através eu não sei exatamente como funciona, mas ele tem uma cápsula que você entra e ele tem uma forma lá de calcular o teu percentual de gordura. Essa é bastante precisa, mas também é custosa. E também é difícil de encontrar, porque eu nunca vi. Você tem também aquelas pinças chamadas adipômetros que você mede pregas corporais e você aplica isso numa fórmula
E essa fórmula te dá com uma certa precisão o teu percentual de gordura, só que isso requer um pouco de experiência e duas pessoas diferentes medindo pode dar uma diferença grande e às vezes você não pega direito a prega, então precisa de treinamento, precisa de prática, também é um pouquinho complicado. E a forma mais fácil de você medir é através da impedanciometria. E o que é a impedanciometria? A impedanciometria basicamente são aquelas balanças que tem duas tiras de metal embaixo que você coloca um pé em cada uma e ela calcula percentual de gordura, percentual de músculo, etc. através de uma corrente fraca que passa pelo organismo e dependendo do teu estado de hidratação e do teu percentual de gordura, ela vai fazer uma conta com uma certa precisão. Eu disse uma certa precisão porque realmente ela dá uma certa variância. Se você beber mais água, ela vai variar. Tá? O mesmo percentual a mesma pessoa vai apresentar duas medidas diferentes dependendo do estado de hidratação, como eu falei, mas ela é bastante precisa no sentido de que você consegue estabelecer uma curva. Se você fizer medidas seriadas, você consegue estabelecer uma curva de progressão. Então, por exemplo, mesmo que ela não esteja indicando o percentual exato, mas se o teu percentual ao longo do tempo está em queda, você provavelmente está no caminho certo e isso a impedanciometria ajuda bastante. Bom, já falei do percentual de gordura, então vamos falar agora da segunda medida aqui para você acompanhar o teu progresso, que são as medidas corporais. Tá? Como eu falei anteriormente, a gordura ocupa espaço, que é um espaço maior do que o músculo ocupa, principalmente gordura e músculo, que são as coisas palpáveis por fora. Tá? Então, quando você tem uma redução na medida corporal, tá? Isso pode indicar que você perdeu gordura, que você ganhou musculatura, ou os dois. E na maioria dos casos é um sinal patognomônico, quer dizer, certo, de que você perdeu gordura. Então uma coisa que pouca gente faz, infelizmente, tá? Eu recomendo que faça, mas a pessoa acaba não fazendo porque é muito mais fácil você simplesmente subir na balança do que passar uma fita métrica em volta de você. Tá? Eu recomendo que faça a medida seriada dessas medidas corporais. Então você medir a tua circunferência abdominal, passar a fita métrica no nível da cicatriz umbilical, medir a tua circunferência, também dos culotes se você tiver, e dos quadris, tá? Para você acompanhar isso, porque à medida que você for vendo que a circunferência está caindo, você sabe que você está perdendo gordura e você sabe que você está no caminho certo. Eu prestei uma consultoria essa semana que foi um rapaz e ele falou o seguinte: eu tô perdendo gordura. Eu falei: há quanto tempo você tá? Como é que você sabe disso? Quanto tempo você está medindo? Não sei o que. Medi uma vez e depois medi outra vez, ou seja, ele não está fazendo um acompanhamento rigoroso. Então eu recomendei para ele que fizesse essa medida semanal. Tá? Semanal, porque aí você está sabendo exatamente o que está acontecendo contigo. Controle. Você precisa ter controle dessas aferições. E aí o que você pode medir? Como eu falei, cintura, quadril, pode medir na circunferência do culote também, mas você tem que estabelecer um ponto certo onde você vai passar a fita métrica. Então, por exemplo, na barriga, cicatriz umbilical. Tá? Nos quadris pode ser do lado desse ossinho aqui do quadril chamado trocânter. E você pode medir também a circunferência de braços e coxas. Tá? Especificamente você utiliza a região do centro do braço, exatamente no meio do braço e no meio da coxa. E aí você pode estar se perguntando se isso, porque o braço e a coxa são áreas que costumam aumentar à medida que você vai malhando, principalmente se você é a pessoa que faz a musculação, principalmente não, se você é a pessoa que faz o treinamento de força, musculação. Então primeiro você tem que levar em consideração que o músculo, apesar da hipertrofia, ele ocupa menos espaço do que a gordura, tá? Então a tendência no começo é que a medida caia. Se o teu objetivo é emagrecimento, você já deve saber que a insulina é o hormônio que media tanto o ganho de gordura quanto o ganho muscular. Então, se você tá jogando a balança para perda, ou seja, jogando a tua insulina lá para baixo, a tendência é que você não ganhe tanto músculo assim a ponto de você falsear essa mensuração, ou seja, que a mensuração suba ao invés de cair. E terceiro, por esse motivo, pelo ritmo normal de uma hipertrofia muscular saudável, provavelmente vai demorar um pouco até essas medidas começarem a subir. Primeiro elas vão cair porque você está perdendo gordura e depois elas vão subir porque você está ganhando musculatura. Então, para concluir, resumindo aqui, você não deve deixar de monitorar o teu peso. O peso, sim, é importante e tal, e um número realmente agradável de se ver. Às vezes você nem considera todas essas variáveis quando você vê que o peso caiu bastante. Perdi peso. Não interessa o que foi, entendeu? Um alerta que eu sempre faço no começo de dieta low carb é que a pessoa se empolga toda porque perdeu 3 quilos em uma semana. Você pode apostar que desses 3 quilos aí, 2,5 quilos foram de água, com certeza. E isso, como eu acabei de descrever aqui, não quer dizer nada. E aí quando a balança não dá o que você quer, você acaba se decepcionando desnecessariamente, tá? Porque a balança não foi sua amiga, digamos assim.
Então, para evitar isso, você precisa controlar também o teu percentual de gordura, tá? E tirar medidas corporais. E eu recomendo que isso seja feito toda semana. Então, por exemplo, se uma pessoa chega para mim e diz que não perdeu peso, eu não tenho dados para afirmar que ela está fazendo alguma coisa errada. Não tenho, não perdeu peso, beleza, tá faltando dado aí. Agora, se uma pessoa chega para mim dizendo que não perdeu peso, não perdeu medida e não perdeu percentual de gordura, bom, aí eu já tenho uma informação mais completa e eu já posso atuar no sentido de procurar o que está acontecendo, que o peso não caiu. Tá? E para encerrar aqui de vez, vou citar o caso de uma cliente de coaching com quem eu trabalhei. A gente fez o programa de 30 dias e no começo ela teve uma dificuldade grande de perder peso. Só que eu tinha orientado ela a tirar medidas corporais também. E apesar dela não estar perdendo peso, as medidas corporais dela estavam caindo sim. Ou seja, ela ou estava retendo água e ela malhava, ou ela estava construindo musculatura, mas ela estava perdendo gordura e isso a gente tinha como saber. Infelizmente ela não tinha como fazer a impedanciometria, tá, ou a mensuração do percentual de gordura. Mas como ela mesma me falou, e essa frase é interessante, que ela falou, o que salvou é que eu vi que as medidas estavam caindo. Ou seja, se por acaso ela estivesse medindo só com o peso, ela ia entrar nessa espiral depressiva e provavelmente jogar tudo pro alto. Certo? Então, gente, tá dado o meu recado, então vamos associar na medida do possível essas duas medidas. E medida corporal, impedanciometria vá lá, mas medida corporal é uma coisa que dá para fazer, fita métrica todo mundo consegue uma, e é uma coisa bem simples e vai aumentar muito a tua precisão de saber exatamente o que está acontecendo, por que você não está tendo progresso ou está tendo dificuldade, e se você se o teu progresso está adequado. Certo? Então eu vou ficando por aqui. Lembrando que se você curtiu o vídeo, não deixa de dar o seu like aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, só clicar aqui embaixo. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching e consultoria, é só mandar um e-mail para mim em consulta@comeceaemagrecer.com.br, tá aparecendo aqui embaixo agora. E só mandar um e-mail, eu te respondo esclarecendo todas as suas dúvidas, quais são os planos de coaching, de consultoria, forma de pagamento e por aí vai. Se você tem alguma dúvida que gostaria que eu fizesse um vídeo a respeito, é só deixar aqui embaixo nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo.